O samurai não espera estar inspirado para levantar da cama. Ele levanta porque jurou a si mesmo que iria. Motivação é o fogo que dança. Dever é o fogo que permanece. Você não precisa de motivação. Motivação é vento. Você precisa de dever, e dever é pedra. E hoje você vai entrar por esse caminho. O dojo está pronto. A lâmina que você carrega, sua disciplina, está embotada, mas ainda pode ser afiada. Antes de começarmos, inspire lentamente. Expira. Sinta o peso do mundo descendo pelos seus ombros e caindo no chão. O treinamento que fazemos aqui não é entretenimento, é um ritual. Se você deseja caminhar com clareza, firmeza e espírito inabalável, então junte-se ao nosso clã. Inscreva-se. Este canal é um dojo digital, onde treinamos a mente como guerreiros treinam a espada. Agora, ajeite suas posturas, endireite as costas, feche os olhos por 3 segundos e entre. Um jovem sentado diante do computador, as luzes do monitor iluminando o rosto cansado. Xícaras de café, distrações abertas, notificações chamando como demônios pequenos. Ele olha vídeos de motivação, esperando que algo desperte. Todos nós já fomos esse jovem, essa figura silenciosa, perdida no tempo, esperando que uma faísca mágica acenda o motor interno. Ele não é fraco, ele só foi treinado no sistema errado. Desde criança te ensinaram, você precisa gostar do que faz, você precisa querer, você precisa se sentir motivado. Um erro fatal. É como entregar seu destino a um fantasma. Motivação é volátil, caprichosa, emocional. Ela é sensível ao clima, ao humor, ao hormônio, ao que você comeu no café da manhã. Ela muda como a maré. Mas você estava tentando construir sua vida sobre ela. E então você se culpava quando ela desaparecia. Achava que o problema era você, quando na verdade o problema sempre foi confiar numa força que não nasceu para sustentar nada. Um samurai jamais iria para a guerra esperando sentir vontade. Ele iria porque jurou que iria. O guerreiro não age porque quer, ele age porque deve. O conceito japonês de giri é um dos pilares silenciosos da cultura samurai. Giri não é só obrigação, é honra em forma de ação. É a fusão entre responsabilidade e compromisso moral. Para o samurai, giri era mais forte que o medo, mais forte que a preguiça, mais forte que a dúvida, mais forte que o desejo. Giri dizia: eu faço o que deve ser feito, não pelo que sinto, mas pelo que sou. E isso muda tudo. Imagine viver assim por um único dia. Você acorda, olha para suas tarefas e não pergunta se está com vontade. Não pergunta se está motivado. Não negocia com a própria mente. Você simplesmente faz. Agora, imagine viver assim por uma semana, por um mês, por um ano inteiro. A sua vida se transformaria de uma forma que palavras não conseguem descrever. Porque enquanto todos ao seu redor estão esperando a motivação aparecer, você está executando. A procrastinação não é preguiça. Nunca foi. Procrastinação é conflito interno. É a mente infantil lutando contra a mente adulta. É o desejo lutando contra o dever. O procrastinador não é alguém incapaz. É alguém que ainda não estabeleceu hierarquia dentro de si. A mente infantil diz: eu quero conforto. A mente adulta diz: eu quero futuro. E todo dia você decide quem vence. Mas a maioria vive sua vida inteira permitindo que a parte mais fraca, mais medrosa, mais ansiosa, mais limitada de si mesma tome as decisões. E depois se pergunta por que não evolui. Você não procrastina porque não tem motivação. Você procrastina porque ainda não escolheu quem governa o seu espírito. Há uma frase antiga no Bushido que ecoa até hoje: a disciplina mata o sofrimento cedo. A procrastinação o alimenta até ele devorá-lo.
E você sabe disso. Você sente isso. Cada minuto que foge, você sente o peso do dever não cumprido. Você está esperando sentir vontade. Mas a vontade não foi feita para comandar. Ela foi feita para servir. Como despertar o dever na vida moderna? Regra 1. O compromisso escrito. Xodó do dever. Escrever é selar. Escrever é transformar pensamento em contrato. Todo samurai tinha registros, pergaminhos, compromissos formais. Nada era deixado ao acaso. Você pega um papel, uma caneta e escreve 3 metas do dia seguinte. Não mais que 3, não menos que 3. E trata esse papel como um juramento. Regra 2. O golpe inicial. Ippon no kata. A primeira ação do dia define o ritmo da sua alma. Se você acorda e abre o celular, você já perdeu. A primeira tarefa precisa ser sagrada. Precisa ser um corte preciso, o primeiro golpe da espada. Quando você faz a primeira tarefa sem questionar, você envia uma mensagem à sua mente. Eu comando. Regra 3. O caminho sem discussão. Mushin. Mushin é a mente sem pensamento. Não no sentido de ausência, mas no sentido de ausência de conflito. Você não negocia consigo. Você não reclama. Você não explica. Você age. Há um guerreiro dentro de você. Não um guerreiro perfeito, não um herói mitológico, mas um guerreiro real. Um ser humano que sangra, que falha, que cai, mas que continua. Esse guerreiro está adormecido, mas nunca morto. O problema não é que você não é forte. O problema é que você enfraqueceu sua própria voz interior ao longo dos anos. Cada promessa quebrada, cada meta adiada, cada tarefa ignorada, cada amanhã eu faço. Tudo isso enfraqueceu seu espírito. Mas, ao mesmo tempo, deixou um traço, um desejo silencioso de renascer. A procrastinação é o sintoma de uma vida que deseja mudar. Seu corpo não pesa sem motivo, sua mente não foge por acaso. Existe um sinal ali, um pedido, uma convocação interna. E ela diz: eu posso ser mais. A procrastinação não acontece no mundo físico, ela acontece num espaço mais profundo, a arena mental. É ali que sua vida vence ou fracassa. Seu cérebro foi moldado durante anos a evitar desconforto. Ele foi ensinado que desconforto é ruim, esforço é sofrimento, disciplina é tortura. Mentiras. Os samurais não viam desconforto como dor, eles viam como purificação. Quando você evita uma tarefa difícil, você pensa que está se protegendo, mas na verdade você está enfraquecendo o músculo espiritual que deveria crescer. Você está alimentando a parte mais medrosa da sua psique. Cada vez que você abre o celular para fugir daquilo que precisa fazer, você está dizendo: não confio em mim. Não acredito em mim. Eu tenho medo de mim. E isso te destrói lentamente. Mas quando você age, mesmo querendo desistir, você envia outra mensagem. Eu assumo o controle. E essa mensagem constrói. Samurais sabiam que o hoje molda o amanhã. Essa lógica simples guiava suas ações. Eles não esperavam a vida melhorar, eles construíam a melhoria. O que isso significa para você? Significa que cada tarefa que você evita hoje se torna uma armadilha amanhã. A saúde que você ignora hoje vira dor amanhã. O estudo que você não faz hoje vira oportunidade perdida amanhã. O projeto que você adia hoje vira arrependimento amanhã. Você tem negligenciado seu futuro. E o futuro cobra juros, juros altos. A procrastinação é a dívida acumulada da sua própria vida. Havia um samurai chamado Kashin Hasegawa, conhecido não pelas batalhas que venceu, mas por sua disciplina. Dizem que Hasegawa treinava sua espada todos os dias, mesmo doente, mesmo sangrando, mesmo exausto. Quando perguntaram a ele: como você encontra motivação para treinar assim? Ele respondeu: eu não encontro motivação, eu encontro meu dever. E completou: a motivação é um convidado, mas o dever é minha casa.
Essa frase ecoou por séculos. Ela resume tudo. Se você só age quando está motivado, então você nunca será constante. Se você só age quando está inspirado, então você será escravo das emoções. Mas se você age por dever, então você se torna imparável. A lâmina de um samurai se desgasta, ela enferruja, ela perde o corte. A mente humana funciona da mesma forma. O que enferruja sua lâmina? Redes sociais, distrações, pensamentos repetitivos, falta de direção, excesso de conforto. Todos esses elementos corroem seu fio, seu foco, sua força. A lâmina só se mantém afiada quando é usada e cuidada. Seu dever é a afiação. A ação diária é o golpe que mantém o corte. Quando você evita suas responsabilidades, sua mente se torna pesada, grossa, opaca. Mas quando você cumpre o que precisa ser feito, surge uma sensação poderosa: leveza. Sim, o dever gera leveza. A procrastinação gera peso. O primeiro passo é o mais difícil, mas também é o mais libertador. O método do samurai para iniciar: 1. Fechar as saídas. Elimine tudo que permite fuga. Deixe o celular longe, limpe a mesa, abra apenas o necessário. 2. Escolher o golpe. Se pergunte: qual é o corte mais importante que preciso dar hoje? A resposta virá, sempre vem. 3. Entrar em Mushin. Dê o primeiro passo sem pensar, sem conversar consigo mesmo, sem justificar nada. Apenas faça. Esse método é simples, mas muda vidas. Cada vez que você promete algo e não faz, você perde respeito por si mesmo. A verdadeira vergonha não é falhar. A verdadeira vergonha é mentir para o próprio espírito. Quando você diz, vou começar amanhã, e não começa, uma parte de você morre. Pequena, quase imperceptível, mas morre. E ao longo dos anos, essa morte acumulada cria um vazio, um buraco interno, uma sensação de desconexão, aquela irritação sem motivo, aquela tristeza silenciosa, aquela voz interna que diz: eu poderia ser mais, mas não estou sendo. Esse é o luto da alma. Mas existe uma boa notícia. Você pode ressuscitar o respeito próprio. Como? Cumprindo seus deveres menores. Pequenos atos de disciplina reacendem o espírito. Você não é um fracasso. Você é alguém se reconstruindo. Todo guerreiro foi um iniciante. Todo mestre foi um aprendiz. Todo disciplinado foi um procrastinador no passado. Disciplinados não nasceram assim. Eles foram forjados. E você está prestes a ser. Não porque você vai sentir vontade, mas porque você vai decidir. O samurai não lutava apenas com a espada. Ele lutava com princípios. 7 pilares, 7 chaves, 7 cortes capazes de partir a procrastinação ao meio. E agora, nós vamos destravar cada um desses códigos, mas não de forma teórica, e sim como armas práticas que você poderá usar hoje. 1. Ji, retidão, o caminho inabalável. Retidão não é fazer o que é certo quando dá tempo, é fazer o que é certo mesmo quando o mundo inteiro diz que é mais confortável não fazer. Retidão é levantar mesmo sem energia, treinar mesmo sem vontade, estudar mesmo sem prazo, cuidar do corpo e da mente mesmo quando ninguém está olhando. Retidão é escolher o caminho difícil antes que o caminho difícil escolha você. Para aplicar Ji, escreva seu objetivo principal do mês. Escreva quais 3 ações diárias o tornam inevitável. Cumpra essas 3 ações mesmo que tudo dê errado. Ji não é sobre perfeição, é sobre compromisso inegociável. 2. Yu, coragem, o fogo que empurra para frente. Coragem não é ausência de medo, é decisão diante dele. O procrastinador espera o medo ir embora. O samurai avança através do medo. Você tem medo de começar? Medo de fracassar? Medo do que vão pensar? Medo de não ser bom o bastante? Ótimo! Isso significa que você está exatamente no ponto onde o crescimento acontece. Aplicação prática.
Escolha hoje uma tarefa que você evita por medo. Faça 5 minutos dela, apenas 5. 5 minutos de coragem valem mais que 5 horas de intenção. Yu é o corte que rompe o gelo da paralisia. 3. Jin, benevolência, a força de servir. Parece contraintuitivo, mas é real. Um samurai fica mais disciplinado quando deixa de pensar apenas em si mesmo. Quando sua rotina serve a alguém além de você, sua família, sua missão, sua comunidade, seu eu do futuro, a procrastinação perde força. Procrastinar é um ato de ego, disciplina é um ato de serviço. Aplicação. Pergunte-se todo dia: quem se beneficia se eu cumprir meu dever hoje? Essa pergunta cria responsabilidade invisível e poderosa. 4. Rei, respeito, o combate interno. Respeito não é sobre tratamento aos outros apenas, é sobre tratar a si mesmo como alguém digno de vitória. Você se respeita quando dorme cedo, alimenta-se bem, estuda, cumpre suas metas. Para de aceitar menos do que você sabe que pode ser. O desrespeito a si mesmo é o primeiro passo da procrastinação. A disciplina é a cura. 5. Makoto, honestidade, o fim das mentiras doces. O samurai não mente, nem para si mesmo. O procrastinador diz: eu trabalho melhor sob pressão. Eu não tive tempo. Eu não estava inspirado. Começo segunda. O samurai diz: eu escolhi não fazer, e isso é inaceitável. Agora vou mudar. A honestidade é dolorosa, mas é libertadora. Aplicação imediata. Escreva uma lista com todas as desculpas padrão que você usa. Depois, escreva ao lado: mentira, a verdade é. Você vai se surpreender com o impacto. 6. Meio, honra, o nome que você dá a si mesmo. A honra é a tatuagem invisível que você carrega. É sua reputação com você mesmo. Cada vez que você promete algo e não cumpre, você arranha essa tatuagem. Cada vez que cumpre, você polia. Quando sua honra cresce, sua procrastinação morre. Pergunta diária: o que um homem, mulher de honra, faria agora? Faça isso por 30 dias. Seu cérebro muda. 7. Shugi, lealdade, o elo final. Lealdade não é às pessoas, é ao caminho. É ser fiel ao que você decidiu construir, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando o resultado demora. Lealdade é consistência discreta, é disciplina silenciosa, é o código que transforma a intenção em destino. O samurai não precisa acordar motivado. Ele acorda preparado. Ele tem um ritual, e todo ritual cria identidade. Sem ritual, você vive reagindo. Com um ritual, você vive comandando. O ritual da lâmina consiste em 4 passos simples. 1. A respiração da clareza. 2 minutos. Sente-se. Respire. Coloque o corpo em estado de prontidão. Você não começa o dia correndo. Você começa o dia alinhado. 2. O corte do prioritário. 3 minutos. Escreva as 3 tarefas que realmente importam, e apenas elas. O resto é distração. 3. A ação da vitória. 5 minutos. Escolha algo pequeno, algo simples, algo rápido. Faça. Esse microato envia um sinal ao cérebro. Hoje nós avançamos. 4. O juramento diário. 30 segundos. Diga em voz baixa: hoje eu ajo com dever, não com humor. Hoje eu cumpro o que começo. Hoje eu honro meu caminho. É isso. 10 minutos e um dia inteiro transformado. Procrastinar não é preguiça, é vício. Um vício invisível de micro-recompensas. O ciclo funciona assim: tarefa difícil, desconforto. Desconforto, fuga. Fuga, alívio momentâneo. Alívio, reforço. Reforço, repetição. Repetição, culpa. Culpa, mais fuga. Mais fuga, mais procrastinação.
É um loop perfeito e destrutivo. Para quebrá-lo, você não precisa de motivação. Precisa de interrupção estratégica. O golpe secreto. A regra dos 2 minutos samurai. Quando sentir vontade de procrastinar, faça isso. 1. Pare. 2. Respire. 3. Execute 2 minutos da tarefa que está evitando. Apenas isso. O cérebro entende que o ciclo mudou e o monstro da procrastinação perde poder. No Japão, existem 2 conceitos profundos. Tatemai, a máscara social, o que você mostra. Hone, sua verdade interna, o que você realmente sente. A procrastinação nasce do conflito entre eles. Tatemai diz, eu quero vencer. Hone diz, eu tenho medo. Tatemai diz, eu sou disciplinado. Hone diz, eu sempre adio. Tatemai diz, eu vou começar amanhã. Hone diz, eu não confio em mim ainda. O caminho do samurai é tornar Tatemai e Hone iguais. Ser por dentro aquilo que você mostra por fora. Disciplina é a ponte entre esses 2 mundos. Dentro de você, existem 2 personagens. O escravo interno, quer conforto, quer dopamina rápida, quer distração, é reativo, teme esforço. O guerreiro interno, quer progresso, quer honra, quer domínio, é ativo, enfrenta o desconforto. E todo dia, os 2 acordam. E você decide qual deles vai alimentar. Quando você alimenta o escravo interno, YouTube infinito, redes sociais, comida fácil, desculpas, você enfraquece o guerreiro. Quando você alimenta o guerreiro interno, treino, estudo, foco, ação, você enfraquece o escravo. O que você faz diariamente não é hábito, é treinamento do personagem que domina sua vida. Este é o protocolo completo. O treino de forja Kensei. Dia 1 a 7. A purificação. Corte 80% das distrações. Limite redes a 30 minutos. Faça todos os dias o ritual da lâmina. Execute uma tarefa difícil por dia. Objetivo: limpar o terreno. Dia 8 a 14. A construção da identidade. Defina sua missão de 30 dias. Escreva seu código pessoal. Use o mantra diário. Pratique Gi e Yu ativamente. Objetivo: criar fundação. Dia 15 a 21. O treino de combate. Aumente para 2 horas de foco profundo. Implemente a regra dos 2 minutos. Faça algo desconfortável diariamente. Objetivo: reforjar o caráter. Dia 22 a 30. A elevação. Mantenha a disciplina mesmo em dias ruins. Cumpra todas as tarefas cruciais. Registre vitórias invisíveis. Objetivo: se tornar inevitável. Ao final dos 30 dias, algo mágico acontece. O que antes era esforço, vira hábito. O que antes era peso, vira identidade. O que antes era procrastinação, vira passado. No final da vida, um guerreiro pergunta ao seu mestre: como deixo de procrastinar para sempre? O mestre sorri e responde: você nunca deixará, mas pode derrotá-la todos os dias. A procrastinação não desaparece, ela se esconde. Ela espera, ela observa.
Mas você, agora, tem a espada, o código, o caminho, o ritual, a identidade. E quando a dúvida aparecer, você dirá: eu não preciso de motivação. Eu tenho dever. E dever é a força que cria lendas. Todo samurai sabe que a batalha mais longa não ocorre no campo aberto, mas no silêncio da própria mente. Se você observar com atenção, perceberá que vive em um campo dividido. Um lado quer crescer, outro quer descansar. Um lado chama você para o dever, outro sussurra sedução e conforto. O que poucos entendem é que esses dois lados não são inimigos eternos, eles são vozes ancestrais lutando pela direção da sua vida. O seu eu fraco, que os japoneses chamariam de Ame no Shita no Kokoro, o coração sobre a chuva, é aquela parte sua que teme a dor, o esforço, a exposição, o erro. Ele quer apenas tranquilidade, mesmo que isso custe sua honra. Já o seu eu senshi, seu espírito guerreiro, é o que sabe que fugir do desconforto é perder terreno. É o que sente que nascer não foi suficiente, que é preciso se tornar algo maior. O problema é simples. O eu fraco fala com uma voz suave. O eu forte fala com uma voz silenciosa. E o mundo moderno amplificou a voz fácil. É por isso que o samurai dizia que a disciplina é a arte de ouvir o silêncio. Quando o conforto chama, ele grita. Quando a honra chama, ela sussurra. E por isso, poucos a ouvem. Para vencer a procrastinação, você precisa fazer um pacto. Colocar o eu forte no comando, mesmo quando ele não estiver falando nada. A verdadeira força não é lutar motivado, é lutar mesmo quando a vontade de lutar não aparece. Imagine um katana nas costas. Não um katana real, mas um katana simbólico. O peso dele representa sua responsabilidade, seu dever, seu caminho. A maioria vive tentando deixar esse peso cair, tentando fingir que não existe, tentando driblar responsabilidades, esconder falhas, evitar compromissos. Mas o samurai carregava sua espada com orgulho, porque ela era mais do que arma, era identidade. Agora pense, se você tivesse que escolher uma espada para representar sua vida, qual seria? Uma lâmina polida, firme e afiada, ou uma lâmina enrujada, abandonada num canto que ninguém lembra mais? Essa metáfora não é poética, é prática. A procrastinação enferruja sua espada. O dever a mantém afiada. E toda vez que você cumpre sua obrigação, mesmo que pequena, é como se desse um novo golpe de afiação na lâmina da sua alma. Ao contrário do que muitos pensam, a vida não pede grandes atos heróicos, ela pede pequenos atos honrosos repetidos. Aço se forma com pressão. Caráter também. Os samurais acreditavam no poder do primeiro movimento. Nos katas, o primeiro golpe era sagrado. Ele definia intenção, direção, espírito. Por isso havia uma regra: seja impecável no primeiro passo. E isso vale para sua vida moderna também. A procrastinação não nasce no meio do caminho, ela nasce no início. Quando você diz depois, quando você diz mais tarde, quando você dá a si mesmo o direito de empurrar. O samurai sabia que a mente é um cavalo inquieto. Se você não puxar as rédeas logo no começo, ela te arrasta. Por isso, para vencer a procrastinação, você precisa dominar os 30 segundos. Os 30 segundos mais importantes do seu dia são aqueles entre saber o que precisa ser feito e começar. Se nesses 30 segundos você agir, o resto fluirá. Se nesses 30 segundos você hesitar, o resto se perderá. A diferença entre um guerreiro e um procrastinador está em meio minuto. Há um conceito pouco conhecido no Japão antigo chamado Haji, vergonha. Mas não é a vergonha que você pensa. Não é humilhação pública. É a vergonha silenciosa que nasce quando você não cumpre aquilo que disse
a si mesmo. E essa é a pior. A vergonha pública fere a pele. A vergonha interna fere a alma. E do ponto de vista do Bushido, essa ferida cria rachaduras no espírito. Rachaduras por onde a procrastinação entra e se acomoda. Cada vez que você diz amanhã eu faço e não faz, você se machuca. Cada vez que você diz segunda eu começo e não começa, você se enfraquece. Cada vez que você foge, mesmo sabendo que fugiu, uma parte sua morre. A procrastinação não destrói a sua agenda. Ela destrói a sua relação consigo mesmo. E quando essa relação está quebrada, o dever perde a voz. Por isso, todo guerreiro precisa praticar a reconstrução da honra interna. E isso se faz com retomada, não com perfeição. O samurai dizia, cair 7 vezes, levantar 8. Mas o que ninguém fala é que esse levantar 8 era um ato espiritual, não físico. Era reconstruir o próprio voto. O método Sakura, como renascer todo dia. Nada na cultura japonesa simboliza mais o ciclo da vida do que a flor de cerejeira, a Sakura. Ela floresce por pouco tempo, cai e depois retorna. Não importa quantas vezes caia, sempre volta mais bela. O samurai entendia isso intuitivamente. Era por isso que tantas armaduras tinham gravuras de sakuras, para lembrar que todo dia é uma chance de renascer. E essa filosofia é perfeita para quem quer destruir a procrastinação. Porque a procrastinação é um acúmulo de quedas, e a disciplina é um acúmulo de renascimentos. A Sakura nunca olha para a flor que caiu ontem, ela floresce hoje. Você também precisa desse espírito. Se ontem você procrastinou, hoje você se ajusta. Se ontem você falhou, hoje você cumpre. Se ontem você quebrou seu voto, hoje você faz um novo. Guerreiros não nascem fortes, eles se fortalecem no ato diário de renascer. Após todos esses capítulos, após todas essas reflexões, após atravessar comigo essa caminhada pelo espírito samurai, resta uma pergunta que apenas você pode responder. O que você fará quando este vídeo terminar? Porque é fácil sentir força enquanto escuta a filosofia. É fácil se imaginar como um guerreiro enquanto a trilha toca. É fácil visualizar um novo você enquanto a narrativa te abraça. Mas quando a tela apagar, quando a música silenciar, quando a sua vida real voltar, ali é onde o caminho começa de verdade. O samurai tinha um princípio chamado Kodo, o caminho da ação. Significa que a sabedoria só existe quando colocada em movimento. De nada adianta a espada polida se ela nunca sai da bainha. De nada adianta a honra jurada se ela nunca é testada. De nada adianta o dever se você não o pratica. E por isso o final deste vídeo não é um adeus, é um início. Você está prestes a cruzar novamente o limite entre o dojo interior e o mundo lá fora. E antes de você atravessar essa porta, quero que escute, dentro de você, o eco da frase que guiou todo esse caminho. Você não precisa de motivação, você precisa de dever. Feche os olhos, respire e permita que essas palavras desçam não para o seu pensamento, mas para o seu peito. A procrastinação sempre tentará falar com você. Ela virá como o vento frio do inverno, suave, convincente, confortável. Mas agora você conhece o fogo que nunca apaga, o fogo do dever, o fogo do jiri, o fogo que os samurais carregavam no ventre quando entravam em batalha. Esse mesmo fogo está dentro de você agora, pequeno ainda talvez, mas real e pronto para crescer. E antes de encerrarmos, quero que você faça o ritual final, o ritual Kensei. Endireite a postura, respire fundo, coloque a mão sobre o peito como se tocasse o cabo de seu próprio katana espiritual. E repita mentalmente: hoje eu cumpro meu dever, mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, mesmo sem força, porque meu dever é quem define quem eu sou. Essa é a frase que transforma pessoas comuns em guerreiros.
Essa é a frase que reconstrói sua honra interna. Essa é a frase que, se repetida diariamente, destrói a procrastinação pela raiz. Agora, ouvi-la não basta, viva ela. Quando este vídeo acabar, não abra outro, não role o feed, não deixe a mente decidir por você. Faça o que precisa ser feito, hoje, agora, sem debate interno. Esse é o seu momento, esse é o seu renascimento. Esse é o seu primeiro passo como alguém que vive pelo dever e não pela motivação. E se esta filosofia tocou seu espírito, faça o gesto final do nosso clã. Escreva nos comentários: hoje eu cumpro meu dever. Não para mim, mas para você, para o seu voto, para a sua honra. E sempre que a chama vacilar, volte aqui. O dojo estará aberto, o caminho estará vivo. E você nunca estará sozinho nessa guerra interior. Até o próximo treino, guerreiro. Avance, honre, corte o que te prende e caminhe pelo caminho do Kensei.